Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz no mês de abril. Eu comecei o mês lendo O Ceifador, do Neil Shusterman, que é o primeiro livro de uma série distópica onde os humanos alcançaram a imortalidade. Se você morre, você é revivido, não existem mais doenças e também você pode rejuvenescer quando quiser. Porém, existem os ceifadores, que são os responsáveis por matar as pessoas para diminuir a população na Terra. E a história do livro gira em torno de dois jovens que acabam se tornando aprendizes de um ceifador. Então, gente, esse livro é muito legal, eu gostei muito dele, ele já te prende nas primeiras páginas. Ele não fica um tempão no início do livro explicando esse mundo, as explicações são colocadas durante a história de uma forma que deixa ela bem interessante. Eu recomendo muito esse livro para vocês lerem, e se você gosta de distopia, tenho certeza que você vai amar o livro também. Tem resenha dele aqui no canal, então se você ficou interessado em saber mais sobre o livro, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Depois eu li Maré Congelada, da Morgan Rhodes, que é o quarto livro da série A Queda dos Reinos. E eu não canso de dizer o quanto essa série é divertida de ler. Normalmente séries longas têm a fama por ter seus altos e baixos, mas essa série não, ela vai melhorando a cada livro. Nesse livro eu achei a escrita da autora bem mais madura, começando pelas cenas de ação que tem bem menos do que os outros livros, o que dá mais espaço para a autora trabalhar melhor nos personagens. Então eu gostei muito que a escrita da autora deu uma evoluída nesse livro. Tem um outro lugar que é explorado nesse quarto livro e foi uma das partes que eu achei mais interessante. Além dos elementos mágicos que eu acho que estão se encaminhando para grandes revelações e é o que eu espero para os próximos livros. Faltam 2 livros para a série terminar e eu continuo muito animada para ler eles. Eu queria saber se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando dessa série num geral, sem spoilers ou motivos para ler ela, porque eu gostaria de fazer um vídeo assim quando eu ler o próximo livro. Mas eu preciso saber se vocês vão assistir o vídeo, então deixe aqui nos comentários se você gosta da ideia. Depois eu li A Prisão do Rei, da Victoria Aveyard, que é o terceiro livro da série da Rainha Vermelha. Ele também é o penúltimo livro da série, que muitas pessoas, inclusive eu, estava achando que era o último, mas ainda tem mais um. E depois de ler esse livro, eu fiquei pensando se isso não foi meio que desnecessário e a série teria ficado melhor se fosse uma trilogia. Porque eu achei esse livro bem enrolado, foram poucas as partes que eu achei interessante. Teve um personagem que me surpreendeu muito no livro, mas teve outras coisas que eu achei que poderiam ter sido mais exploradas, sabe? E a autora não aproveitou isso. Então o livro acabou me decepcionando e foi o que eu menos gostei dos 3 livros. Se você quiser saber mais sobre isso, tem resenha desse livro aqui no canal, vai estar nos cards também. Depois, finalmente, eu li O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O livro é ambientado na Inglaterra do século XIX e conta a história de uma família de 5 irmãs. Uma delas é a Elizabeth Bennet, também chamada de Lizzie no livro, e vocês acreditam que eu demorei uns 6 capítulos para perceber que era a mesma personagem, só que chamada de forma diferente? Mas enfim, ela é a segunda filha e é a protagonista do livro. A história começa quando um homem, o Mr. Bingley, compra a propriedade que fica perto da casa delas, e daí elas ficam naquela expectativa de que o Mr. Bingley pode escolher uma delas para ser sua esposa. O Mr. Bingley tem um amigo que é o Mr. Darcy e ele é um jovem muito rico e que tem a fama de ser muito orgulhoso. O Mr. Bingley acaba demonstrando interesse pela mais velha das irmãs Bennet, ao mesmo tempo que o Mr. Darcy acaba meio que ofendendo a Elizabeth e ela começa a rebater essa indiferença dele. E isso é só o comecinho do livro, porque acontecem tantas outras coisas e isso é o que eu mais gosto na autora, porque ela traz essa temática inicial que parece um romance simples, mas acontecem várias reviravoltas durante a história. Esse é o segundo livro que eu leio da autora, eu tinha lido antes Razão e Sensibilidade e eu percebi algumas semelhanças entre as histórias, mas Orgulho e Preconceito é muito melhor. O livro traz aquela coisa de você julgar a pessoa pela primeira impressão que você tem dela, e isso não acontece só com os personagens, mas com nós leitores também, porque quando eu comecei o livro eu tava odiando o Mr. Darcy e não entendia porque as pessoas morriam de amor por ele quando falavam do livro. Então eu já sabia que alguma coisa ia mudar, porque é impossível você gostar dele com essa primeira impressão que o livro traz do personagem. Então eu achei
incrível essa forma como a autora construiu a história, e eu acho que tem alguma magia na escrita da Jane Austen, porque apesar de ser um clássico e ter aqueles diálogos bem polidos, eu não achei a história cansativa em nenhum momento. Eu percebi que você só consegue aproveitar as histórias dessa autora se você entender o contexto histórico dela, porque a autora trabalha muito essa parte social das mulheres serem bem vistas socialmente pelo casamento que arruma e outras coisas também que caracterizavam a sociedade daquela época. Então é um livro muito importante, porque imagine todas essas críticas que a autora faz, levando em consideração a época em que o livro foi publicado. E é por isso que eu quero ler os outros livros dela também, e fiquei muito feliz de ter lido finalmente Orgulho e Preconceito. E eu li também A Rainha de Tirling, da Erika Johansse. É o primeiro livro de uma trilogia. É um livro de fantasia, mas que se passa num mundo distópico, onde o mundo voltou a ser medieval. Isso é muito confuso no livro, mas não tem tanta importância para as coisas que acontecem. Nesse livro temos uma princesa chamada Kelsey, que viveu escondida após a morte da mãe, para quando atingir a idade de 19 anos assumir o trono de Tirling, no qual ela tem direito. O problema é que muitas pessoas vão fazer de tudo para que esse retorno não aconteça. Uma delas é o seu tio, que acabou se tornando o rei regente. E também temos uma rainha sanguinária do reino vizinho que tem Tirling nas mãos e teme que isso acabe com o retorno da princesa. Eu gostei muito do livro, ele tem ação, tem magia, tem reviravoltas, e para começo de trilogia ele se foca mais nessa ascensão da personagem como rainha. E eu achei a Kelsey uma personagem incrível que acabou me surpreendendo bastante. Porém, a leitura dele é bem cansativa, bem lenta às vezes, então se você quiser saber mais como foi a minha leitura, tem resenha desse livro aqui no canal também. Depois eu li Boa Noite, da Pan Gonçalves. Esse livro conta a história da Alina, uma jovem que vai fazer faculdade em Florianópolis de Engenharia da Computação. Ela vai morar numa república com outros estudantes e a vida dela começa a ser bem diferente do que era antes, porque ela sempre foi uma garota que ficava em casa estudando e jogando no computador, e agora esses amigos da República levam ela para bares e festas. Eu gosto muito da Pan, ela foi a primeira booktuber que eu acompanhei e agora eu fiquei muito feliz de ler o livro dela e acabei me surpreendendo muito com a história. A escrita dela é muito leve, te prende desde o início. O único problema foi a diagramação do livro, que eu achei muito apertada, e isso me incomodou bastante no início. Mas foi só questão de você se acostumar, que a leitura anda tranquila depois. A primeira coisa que eu achei interessante foi o machismo abordado na história em relação às mulheres que fazem engenharia da computação, que é um curso onde a maioria da turma é composta por homens. Elas têm que aturar aquelas piadinhas machistas o tempo todo e elas meio que acabam se unindo, então foi muito legal de ler sobre isso. Eu acabei, de certa forma, me identificando muito com a Alina, porque eu também era muito diferente antes de ir pra faculdade. E como as minhas amigas eram bem festeiras, eu acabei indo no embalo delas também. Então foi muito fácil de eu me conectar com a Alina na maior parte da história. Mas a coisa mais incrível e importante no livro é o tema do abuso sexual. Eu achei muito interessante como toda essa parte foi trabalhada no livro, principalmente o fato das meninas terem medo de denunciar por ter pessoas importantes envolvidas nisso. E isso é algo muito sério e precisa ser falado mais, então eu gostei muito da iniciativa da Pan de colocar isso no livro dela. Foi muito legal também ver o envolvimento da personagem em relação a isso e aproveitando uma oportunidade para colocar uma solução em prática. Então eu achei maravilhoso tudo que foi trabalhado ao redor desse tema. Só tem uma coisa que eu não concordo em ter no livro, que foi o aparecimento de outros temas como discriminação racial e homofobia, porque eles só foram citados de forma muito rápida e não foram explorados. Então eu acho que o livro não precisava disso, ele já tinha um tema muito importante que foi muito bem trabalhado. É muito legal como livros assim nos deixam mais atentos ao nosso redor e perceber que o problema que o livro traz é muito presente na nossa realidade. E é por isso que eu gostei da leitura e recomendo muito que vocês leiam esse livro também. Eu também li The Build of Darkness, da Mary Pearson, que é a conclusão da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo com essa leitura. Feliz porque eu gostei do livro, mas triste porque agora acabou e eu vou sentir muita saudade da história. A Lia foi uma personagem incrível em todos os livros. Eu adorei acompanhar a trajetória dessa princesa muito corajosa e determinada. Foi uma das melhores personagens que eu li ultimamente. Eu gostei muito da conclusão e do desfecho de cada personagem. O livro também tem muitos conflitos que eu achei bem interessantes. Teve uma parte no final que acabou me decepcionando porque
eu fiquei o livro todo esperando por aquilo e quando aconteceu foi tudo muito rápido. Mas eu não vou falar mais porque já tem resenha desse livro aqui no canal, vai estar nos cards também se você quiser saber mais como foi a minha leitura. Depois eu desempaquei um livro que fazia muito tempo que estava na minha estante, que é Garoto Encontra Garoto, do David Levitan. A história desse livro é bem simples, tem um menino, o Paul, que é gay e tem muitos amigos. Ele tem uma amiga que é drag queen e é muito popular na escola, ela também é quarterback da equipe de futebol. Ele tem uma outra amiga também que vive brigando com o namorado, terminando e voltando, mas no começo do livro ela começa a namorar um outro cara que é muito babaca. O Paul também tem um outro amigo que é gay, mas a família dele é muito religiosa e não aceita isso. E no começo do livro o Paul conhece o Noah, que seria o cara ideal para ele, mas ele meio que acaba estragando as coisas com esse garoto. De todas as coisas que acontecem no livro, o que eu achei mais interessante foi essa parte do menino que tem a família muito religiosa e não aceita a orientação sexual dele. Mas tirando isso, eu achei os outros problemas do livro bem rasos. O romance eu achei muito sem graça também, ele até tentou ser fofinho numa parte, mas não me cativou tanto. Não é um livro ruim, gente, a escrita do autor é bem gostosa de ler, mas o problema é que eu não achei o livro tão interessante e acabei dando 3 estrelas para ele. Depois eu acabei desempacando outro livro que fazia muito tempo que estava na minha estante, que é Divergente. Esse livro é o primeiro de uma trilogia que foi muito hypada, saiu filme. Se você não conhece a história, é uma distopia onde nós temos uma sociedade dividida em 5 facções: abnegação, audácia, amizade, franqueza e erudição. Todos os jovens, quando fazem 16 anos, fazem um teste de aptidão, mas independente do teste, eles podem escolher a facção no qual eles querem viver por toda a vida. A protagonista do livro é a Beatrice, que depois passa a ter o nome de Tris. Ela cresceu na abnegação, mas ela nunca se sentiu fazer parte desse grupo. E durante a cerimônia ela fica dividida se fica com a família dela ou se vai para outra facção do qual ela poderá ser ela mesma. E outra coisa também é que o teste de aptidão dela deu inconclusivo, o que torna ela uma divergente. E ela passa a correr um grande perigo se pessoas importantes souberem desse resultado do teste dela. Eu gostei muito do livro, eu não conseguia parar de ler ele, de tão envolvente que estava a leitura. Sempre tem alguma coisa acontecendo, o livro é recheado de ação que me deixavam bem aflita e eu gosto muito quando livros me envolvem dessa maneira. Todo esse esquema das facções e como elas funcionam eu achei muito interessante e ficaria horas lendo sobre isso. Além do teste de aptidão, depois a atriz passa por outros testes no qual ela tem que enfrentar os seus medos. É um soro que eles injetam e a pessoa fica inconsciente e começa a criar cenários na sua cabeça como se fossem sonhos. E isso foi muito legal, foram as partes que eu mais gostei de ler no livro. O livro é bem surpreendente, no final tem várias reviravoltas, ele tem cenas bem interessantes e divertidas que quando você lê, você não vê o tempo passar de tão envolvido que você está na história. A única coisa que eu achei sem graça no livro foi o romance. Eu achei ele bem água com açúcar, eu não sei se ele melhora, mas não foi uma das coisas que me chamaram a atenção na história. Mas de resto eu gostei muito do livro e eu vou ver se consigo ler os outros 2 livros em breve. E o último livro que eu li foi O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Esse é um livro de fantasia que se passa numa cidade onde humanos convivem com fadas. Então, coisas mágicas e estranhas é algo natural nessa cidade e ela acaba atraindo turistas por causa disso também. No meio da floresta tem um caixão de vidro igual da Branca de Neve, onde dorme um garoto de orelhas pontudas e chifres. Esse menino dorme no caixão desde sempre, a sua história é um grande mistério e ninguém consegue tirar ele de lá ou destruir o caixão. E nós temos no livro 2 irmãos, que é a Hazel e o Ben. Eles sempre gostaram de inventar histórias sobre esse garoto do caixão. E eles também sempre sonharam que seriam eles os responsáveis por salvar o menino e acordar ele. Mas o tempo foi passando e agora eles são jovens e meio que perderam a esperança do menino acordar. E quando eles menos esperam, o menino do caixão acorda. E eu não vou falar mais nada porque é a partir daí que a história começa. Muita coisa acontece depois disso. E é muita coisa mesmo, uma atrás da outra. O livro não é parado em nenhum momento. Sempre tem algo muito misterioso acontecendo e você fica intrigado em entender tudo isso. E é muito legal como os personagens se encaixam nisso tudo.
Eu gostei muito do livro, mas eu confesso que eu demorei um pouco para me interessar na história. Eu acho que foi depois da metade que as coisas mais interessantes começaram a acontecer. E o final do livro, gente, é muito revelador, tudo passa a fazer sentido e eu fiquei muito surpreendida com essa forma que a história foi construída e tudo foi se encaixando. A fantasia do livro é incrível por causa das fadas, que são criaturas bem misteriosas e fascinantes. Então esse livro tem uma fantasia bem interessante que eu adorei ter lido. E essas foram as minhas leituras do mês de abril. Comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu ou se ficou interessado em ler algum deles. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se você for comprar algum desses livros, aproveite e compre pelos links do canal que eu vou deixar na caixa de descrição. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!